Pois é, o ano de 2020 foi repleto de acontecimentos, alguns memoráveis, outros que a gente gostaria de esquecer. Mas no meio desses que a gente gostaria de esquecer, às vezes acaba entrando alguns que a gente acaba esquecendo. Seja porque aconteceram muitas coisas ou porque eles não estão muito aí pra gente poder lembrar deles. Por exemplo, as placas de vídeo, que foram lançadas há pouco tempo, mas parece que foi há milênios, ou que nem foram lançadas porque vocês não conseguem encontrar para comprar. Mas independente delas estarem disponíveis ou não, elas existem. E a gente precisa comentar sobre um lançamento que só agora começa a aparecer. O lançamento da RX 6800 XT, mais especificamente das novas placas de vídeo da AMD. Experimente a imersão sem igual com tela ultra-wide e curvatura ergonômica de 1500R e aproveite a frequência de atualização de 144 Hz e 1 ms de resposta. Compatível com FreeSync 2 e G-Sync, o GM34CW traz imagem e cores precisas com a tecnologia de painel Quantum Dot, com cores primárias mais brilhantes, nítidas e naturais. GM34CW, o poder de curvar a realidade. Confira mais no link na descrição. Então sim, é claro, a gente tem problemas de estoque. Dependendo do momento em que você assiste o vídeo, eu espero que você realmente não encontre problemas em estoque. Mas neste momento, a gente praticamente não encontra nenhuma das placas à venda. Apesar da AMD ter prometido um lançamento melhor, a verdade é que aparentemente foi um pouco pior em relação à disponibilidade. A gente demorou ainda mais para ver as placas da AMD nas prateleiras, principalmente aqui no Brasil, do que as placas da Nvidia. Mas felizmente a gente tem primeiro os modelos de referência e depois começaram a chegar alguns modelos custom, custando bem mais do que os modelos de referência. Mas a gente teve os modelos de referência e eu vou comentar um pouquinho sobre eles e um pouquinho sobre o que eu tive de experiência utilizando por algum tempo já a RX 6800 XT, principalmente comparado às gerações anteriores e comparado às placas da Nvidia, para a gente ver se realmente houve uma evolução, se a AMD entregou o que eles prometeram e se eles são realmente capazes de concorrer com a RTX 3080. Se você quer ver mais relacionado à performance do que a minha experiência de uso, tem aqui no canal já um vídeo comparativo com as duas placas. Eu recomendo que você dê uma olhada para você ver a performance. Mas tirando todos esses problemas, que não são poucos nem pequenos, de lado, a gente teve algumas observações importantes para fazer depois de um pouco de experiência com a RX 6800 XT e com a RTX 3080. Do ponto de vista de usuário, eu usei ambas as placas no dia a dia, não só para fazer os testes, e eu posso dizer que a experiência com a placa da AMD melhorou muito em relação à geração anterior. Eu tive diversos problemas numa fase já tardia da RX 5700 XT com drivers. Então eu tive diversos problemas com drivers, inclusive no review que eu fiz e nos últimos testes que eu fiz mais recentes com a 5700 XT, eu tive alguns problemas, né, antes do lançamento da 6800 XT. Depois do lançamento da 6800 XT, eu tive uma melhoria, inclusive na experiência com a 5700 XT. E a 6800 XT teve uma estabilidade bem maior do que a 5700 XT, por exemplo. Então foi uma grande evolução da AMD, que continua melhorando o software, trazendo mais implementações para o driver. Claro que ainda tem algumas coisas que ficam um pouco atrás do GeForce Experience da Nvidia, mas tem outras que estão um pouco à frente, né? Então traz várias opções ali para você tunar a sua placa, para você trazer algumas métricas de desempenho, monitorar o desempenho do seu hardware. Então isso é realmente um ponto positivo, né? Então as duas empresas estão se pressionando. Mas eu tenho que dizer que não foi perfeita a experiência com a 6800 XT. Sim, ainda tem problemas de driver. Eu encontrei alguns crashes, algumas bugadas de driver ali, enquanto eu testava alguns jogos, e no dia a dia com alguns jogos que eu jogo regularmente eu não tive problema. O que eu consegui notar com isso? Os problemas que eu tive normalmente são ligados a Ray Tracing. Alguns jogos com Ray Tracing, quando eu estava fazendo alguns testes com Ray Tracing, eu acabei enfrentando problemas com a 6800 XT com drivers. Não chegam a ser tão chatos ou tão graves quanto os problemas que a gente tinha na geração anterior, com tela preta, o computador desligando, travando, tela verde, nem nada do tipo. Apenas uma mensagem, inclusive tem uma melhoria que agora eu tenho um campo para você preencher lá e reportar o bug que você está tendo, o problema que você teve especificamente. Isso é uma grande evolução e foi um pedido da comunidade. Então, em relação à experiência de usuário, teve uma grande melhora mesmo, mas ainda tem algumas coisas para melhorar. Enquanto eu tive pelo menos uma meia dúzia de crachadas com a RX 6800 XT, com a 3080 eu tive duas. Então, uma diferença bem grande de experiência em relação à geração anterior, mas ainda tem que melhorar. De ambos os lados, isso vai acontecer sempre vai ter um probleminha ou outro, mas a AMD já melhorou bem em relação à geração anterior e precisa continuar
melhorando. Em relação ao modelo de referência, para mim é o melhor modelo de referência que a AMD já fez sempre, de todo sempre, inclusive superando o Radeon 7, que tem um visual duvidoso, e em relação à performance, né, eu não tenho nem como mensurar isso em relação aos modelos, por exemplo, de uma Vega 64 referência, um blower. É da água pro vinho. A gente tem baixas temperaturas, as temperaturas foram muito próximas em relação a 6800 XT e RTX 3080 no modelo referência das duas. Na verdade, no modelo referência, o Founders Edition, que não é bem um referência, né? É um modelo custom da NVIDIA, enquanto que na 6800 XT a gente tem uma performance muito próxima, inclusive no nível de ruído. Ambas as placas são muito silenciosas, tem 0 dB a placa da AMD, tem 0 dB a placa da NVIDIA. A gente tem uma construção bem robusta, completamente diferente e um visual muito bonito, e finalmente tem RGB na placa da AMD, o que equilibra um pouco a disputa de FPS. Mas é uma grande evolução em relação às gerações anteriores. A gente ficou realmente preocupado em saber o que a AMD ia conseguir trazer depois que a NVIDIA trouxe uma inovação tão grande com esse modelo de placa de vídeo, com esse modelo com duas fãs opostas, né? Uma dissipação em praticamente toda a placa. O que a AMD ia fazer? E a AMD trouxe uma abordagem que na verdade ela lembra de lado bastante o modelo Founders Edition da série RTX 20 da NVIDIA, e essa bordinha vermelha aqui até seria dispensável, poderia ser toda preta, mas a gente está falando do modelo de referência. Pessoalmente fica mais bonito ainda do que no vídeo. Então a gente tem um bom modelo de referência com boa performance. Eu realmente espero que a AMD continue fabricando esse modelo e que as fabricantes parceiras continuem vendendo. Afinal, ele tem uma performance que não deve para os modelos custom, e o que é bom. Afinal, os modelos custom vão ter que entregar muito mais para compensar você a pagar mais caro do que o modelo de referência. O mesmo vale para a NVIDIA com o modelo Founders Edition, que é realmente sensacional. Ah, porque é quente. Cara, eu acho que pelo conjunto que ele traz, pela construção, pelo visual e pela performance, é um excelente modelo. Infelizmente, esse não é vendido aqui no Brasil. Mas continuando em relação à performance, como eu disse, eu tive uma experiência bem positiva, melhorou muito. A evolução da AMD foi muito grande. Se a gente comparar com a RX 6800 XT, o salto de performance é gritante, A gente tem, por vezes, o dobro da performance. Existiu, inclusive, o rumor de uma 5900 XT, que não é nem rumor, né? A gente encontrou aí, teve uma publicação mostrando um modelo de teste, praticamente, né? Que era uma mula, que a gente chama, tipo, no automobilismo. A gente chama muita gente, né? Mas enfim, era um modelo ali de uma placa de vídeo todo enjambrado, que na verdade era uma 5900 XT que poderia ter sido lançada, mas na verdade ela é uma 6800 XT. Ela é o que virou a 6800 XT. Agora, é claro que tem aquele pontinho, né, que é sempre para gerar discórdia, que é o bendito do Ray Tracing. Queira você ou não, o Ray Tracing veio, aparentemente ele veio para ficar, ele veio nos consoles da nova geração. A gente sabe que os consoles são responsáveis por popularizar muita coisa, apesar do PC por vezes trazer a inovação. É nos consoles que acaba popularizando, afinal é uma feature que tá ali, né, para você utilizar e otimizada para aquele sistema, e vai ser implementada em cada vez mais jogos. Nesse quesito, eu achei realmente surpreendente a AMD ter conseguido implementar de uma forma diferente. Até então, imaginava-se que apenas a mecânica que foi utilizada pela NVIDIA, utilizando uma seção do chip dedicada, né, com RT Cores, que era capaz de trazer esse tipo de experiência. A AMD conseguiu, né, de uma forma diferente, com o Ray Tracing híbrido, que eu vou confessar para vocês, eu duvidava bastante que era possível. Ela conseguiu trazer, e com uma performance bem bacana por ser a primeira geração. O que me incomoda nessa conversa toda é que, assim, claro, existe o mérito da AMD nesse sentido, mas por outro lado, meio que é a obrigação dela, ela tá correndo atrás da concorrente. Ok, parabéns AMD pela inovação, mas infelizmente ela ainda fica atrás da concorrente nesse quesito. E independente de ser primeira, décima segunda geração, não faz muita diferença para o usuário. O usuário só quer o recurso, quando ele vai utilizar, funcionando igual ou melhor do que a concorrente para que valha a pena. Infelizmente, nessa geração, o Ray Tracing acaba sendo realmente só um extra na placa da AMD para você ter uma primeira experiência, um primeiro contato, e normalmente em resoluções menores. Em 4K, o Ray Tracing é quase impraticável por parte da AMD, exceto em alguns jogos muito bem otimizados, como um Dirt da vida, onde o Ray Tracing também é bem discreto. Como eu disse, vai depender muito da experiência do usuário. Se o cara quer realmente, não, eu não ligo, eu quero jogar 30 FPS, ou eu quero só ver como funciona o Ray Tracing, se eu vejo a diferença mesmo. Em relação à performance bruta, as duas placas estão em pé de igualdade. E isso foi surpreendente. A AMD conseguir trazer uma placa para disputar com uma 3080 era uma coisa que a gente não conseguia visualizar, porque faziam muitos anos que a AMD não conseguia trazer a disputa e vinha prometendo e não entregava nada. Então dessa vez ela prometeu menos e entregou mais, por assim dizer, ou entregou
aquilo que prometeu, o que é o que a gente gostaria que o marketing das duas empresas começasse a fazer. O único ponto para criticar é realmente aqueles resultados que eles mostraram da 6800 XT com o Smart Access Memory, que sim, dá uma vantagem, não é tanta coisa, e ela poderia muito bem ter mostrado os resultados brutos, que ainda assim ia ser positivo e não ia gerar tanto ruído em volta, tá? Mas isso é marketing, as duas empresas por algum motivo acham que isso é benéfico. Em relação ao Ray Tracing da DLSS, com certeza um ponto que a AMD ainda precisa evoluir bastante. Em games que tem suporte a DLSS, isso é um ponto que as pessoas às vezes têm dificuldade de visualizar. Não é só o Ray Tracing, é mais o DLSS do que o Ray Tracing. O DLSS eu acho que tá mais evoluído inclusive do que o próprio Ray Tracing. E essa conversa de resolução fake e tal, novamente o que importa é o resultado para você. Por mim eles podem renderizar do jeito que eles quiserem, né? E eu acho que é isso que o usuário deveria procurar. Não importa se a placa roda 2400 MHz, o que é assustador, a minha placa rodou a 2400 MHz em estoque, enquanto que uma RTX 3080 roda 1800. Não importa. 1900, 2000, que não importa. Tem 16 GB, outra tem 10. Realmente o que importa é a experiência final. Também em relação a isso, os 16 GB de memória, né? É um ponto que cresce os olhos e fala, cara, 16 GB de memória. Mas, na verdade, a AMD colocou isso talvez mais para marketing ou talvez mais por questões técnicas. Porque realmente para 4K você não vai precisar muito mais do que 10 GB. Seria bom ter mais? Sim. Você vai usar? Provavelmente não. Então os 16 GB da RX 6800 XT são um ponto importante, mas eu acho que o mais legal mesmo é o Infinity Cache que a AMD implementou. O Infinity Cache que a AMD implementou na RX 6800 XT trouxe uma grande mudança, uma grande diferença e compensa muito desse déficit que existe, né, da largura de banda e da velocidade da GDDR6 contra a GDDR6X. Para mim, ambas as placas são placas que são perfeitas para 1440p, eu sei que é um pouco polêmico, e são placas perfeitamente capazes de 4K, mas não são placas overkill para 4K, para dizer, não, você vai rodar de boaça todos os próximos lançamentos. Vai com algumas ressalvas, obviamente, o Cyberpunk tá aí para mostrar pra gente que não é bem assim que vai funcionar, mas nem uma 3090 ou uma 6900 XT conseguem rodar o game no máximo. Então existem algumas concessões, mas são placas perfeitamente capazes para 4K, para 4K 60, às vezes até mais, mas são perfeitas para 2.5K a longo prazo. Eu acho que elas vão durar muito tempo para 2.5K e vão conseguir empurrar 4K pelo menos por toda a geração. Como eu disse que seria mais um vídeo comentando, né, sobre a diferença dos lançamentos. Como eu disse, eu não poderia deixar passar em branco, apesar de ter demorado muito tempo e todo mundo já ter visto os vídeos com a 6800 XT e os reviews. Eu acho que agora, depois que amadureceu mais, depois que eu consegui testar com mais calma, né, sem aquela pressão do lançamento, inclusive a gente teve alguns casos bizarros como o Watch Dogs Legion, onde no lançamento a gente tinha uma performance praticamente idêntica, né, das duas placas, e depois, fazendo os testes atualmente, a gente tem uma performance muito diferente. Isso porque o Ray Tracing não estava rodando na RX 6800 XT, pelo menos não corretamente. Agora que ele roda corretamente, renderiza os efeitos, a gente tem uma performance muito menor. Então é sempre bom ver a longo prazo, e a longo prazo eu posso dizer que essa é a experiência com a 6800 XT. Bem positiva, sem dúvida uma alternativa à RTX 3080, uma concorrente à altura, sem aquelas ressalvas de mas consome pra caramba mais, esquenta muito. Não, sem essas ressalvas, e sendo o único ponto realmente que pesa mais na balança o Ray Tracing da DLSS, o que fica a cargo do usuário. Tem muitos jogadores que realmente não vão se importar com o Ray Tracing da DLSS. Estoque e preço é uma coisa relativa que muda em relação ao tempo, oscilações de mercado e tudo mais. Então, eu acho que os outros pontos acabam sendo mais atemporais. Realmente um lançamento bem impressionante por parte da AMD, uma evolução muito grande. Eu tô curioso para ver o que vai vir na próxima geração e tô curioso para ver se a gente vai testar uma 6900 XT para ver qual que é a diferença. Não é tão grande, a gente já sabe da 6800 XT, mas eu quero ver qual que é o máximo que é possível extrair dessa plataforma, extrair das RDNA 2. E quero ver como que a RDNA 3 vai trazer a disputa para a Nvidia, que finalmente tem alguém ali fungando no seu cangote no alto desempenho. Então não é mais só Nvidia contra Nvidia. Isso vai ser positivo pra gente, vamos ter mais disputa e tomara que isso também force as duas a trazerem produtos melhores nos produtos de entrada, ou seja, placas mais competitivas nas placas que são mais baratas também. Quanto mais você força o desempenho lá para cima, mais você precisa trazer as placas de baixo para acompanhar. Isso que o pessoal não entende. Às vezes, mas é inútil esse vídeo, eu nunca vou comprar uma 3080 com 6800 XT. Mas o que você vê aqui são as mesmas arquiteturas
que vão vir para as placas de entrada. Algumas placas acabam arrastando as arquiteturas antigas, mas normalmente você vê nas placas mais de entrada. E quanto mais você empurra a performance no topo, mais você tem que puxar as placas de entrada para acompanhar, para não ter um gap muito grande, uma diferença muito grande de desempenho. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do lançamento da AMD e da concorrência com a Nvidia? Vocês acham que a AMD realmente trouxe um bom produto? Você acha que foi um bom lançamento? Ou você esperava mais? Você esperava um Ray Tracing mais forte, uma alternativa ao DLSS? Ou para você não faz diferença? Qual dos dois é o produto ideal para você? Claro, levando em conta que tem estoque que você consegue pagar. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima.